noite, amigos do programa Pauta Livre. Segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, que estamos transmitindo em live, agora ao vivo, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Temperatura de verão. Catástrofe lá no alto do rio Taquari. Tivemos muitas mortes. Os números estão aumentando e nós preferimos nem divulgá-los, pelo menos aqui no nosso preâmbulo. E o pior é que a previsão da Metsul é que novas chuvas torrenciais tomarão conta do nosso Rio Grande, o que é muito preocupante. A Defesa Civil já está alertando para que as pessoas envolvidas, os órgãos públicos, aquelas pessoas que moram em lugares da possibilidade da enchente vir a prejudicá-los, que se desloquem, que vá para lugares melhores. E nós temos que nos preocupar sempre que tem essas informações. Mas no nosso programa de hoje, desta segunda-feira, eu quero que vocês olhem a beleza desse estúdio. Esse aqui é só o estúdio do preâmbulo. Lá no estúdio 1, em que eu vou interagir com vocês, teremos estúdios lindos, ainda alusivos à independência do nosso Brasil. E essa nós não podemos esquecer, mesmo que tenha sido lá no dia 7. Semana Farroupilha está se aproximando. Mais uma comemoração alusiva, aí sim, ao nosso Rio Grande do Sul. Lá no Parque Harmonia, está bem agitado, os piquetes, os centros de tradições, todo o comércio. No fim de semana foi uma imensidão de pessoas, isso que estamos simplesmente na construção do acampamento. Aí muitos piquetes ainda não estão concluídos. Mas tivemos a catástrofe, uma comitiva liderada pelo vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que visitou no domingo ali o Alto Taquari. Agora já destinou uma quantia considerável, 741 milhões, para que seja usado para a realocação, para auxiliar as famílias, para abastecer os combustíveis que farão para toda a logística. Isto será muito útil e parabéns ao governo federal por ter tomado essa iniciativa. Críticas existem, nós também criticamos em muitas situações, mas esta é muito louvável. Isto tudo nós falaremos inevitavelmente lá no nosso Estúdio 2, onde nós lemos a nossa sinopse. No futebol, o Brasil, amanhã, às 11 horas, vai enfrentar a equipe do Peru, lá no Peru. Por isso que será às 23 horas. 11 horas para nós é da manhã. Às 23 horas. Também no Grêmio, o Bitelo recebeu uma proposta do Dínamo de Moscou, lá da Rússia. E ele diz que está na mão, e o Grêmio espera uma resposta dele. Mas ele diz que está na mão do seu empresário, que o empresário sabe o que ele quer. Isto é na área do futebol, dentre muitas informações que nós teremos, independente daquela goleada do Brasil sobre a Bolívia, a fraca equipe da Bolívia, 5-1. Também, se vocês quiserem, teceremos comentários. Na nossa sinopse também nós informaremos a vocês que os turistas brasileiros estão isentos de visto para visitar o Japão. A mini-reforma eleitoral prevê que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, determine valores que partidos devem destinar para mulheres e negros. Tem isso na política e nós temos que engolir. E eles dizem que não existe racismo. Isto aí já é uma questão de discriminar sexo, que será entre homens e mulheres, e negros e brancos, parte do TSE.
O governo do Rio Grande do Sul também já emitiu um alerta para novos temporais no estado, ainda nessa semana, como nós já falamos anteriormente. O Supremo Tribunal Federal faz sessões extras e começa a julgar nesta semana acusados de participar dos atos extremistas lá em Brasília, em relativo ao 8 de janeiro. Mas, com certeza, eu vou ser pessimista quanto aos envolvidos, que eles devem ser condenados, qualquer que seja. Se eles forem inocentados, o ressarcimento por danos morais, por vários danos, já estaria curto e certo. Então o Supremo, com certeza, não vai absolvê-los. Eu sou pessimista, mas a realidade é esta. Até me deu soluço nesse momento e eu não vejo uma explicação viável para tal. Também o presidente Lula, presidente do Paz e Amor, ao comentar a delação do tenente-coronel Mauro Cid, ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro está altamente comprometido. Ele está bem preocupado, até porque, como eles dizem, isso aí seria do cartão de vacinação, até tem um problema de venda de joias, mas ainda tem um problema que eu não vi nenhum órgão competente ainda saber qual o destino dos 11 containers que o presidente atual diz que levou ao final do seu mandato. E muitos estariam depositados na Caixa Econômica Federal. Mas eu ainda não vi nenhuma decisão nesse sentido. Por isso que ele deve estar preocupado. Alguém pode levantar esse problema. Também, depois dele dizer lá na cúpula do G20 que o Putin, presidente da Rússia, se viesse ao Brasil, não seria preso lá na cúpula do G20 em 2024. Mas diante da repercussão, a sua assessoria deve ficar louca quando ele não lê a colinha ali e ele diz o que sai da sua mente. Aí cada vez ele complica mais ainda as condições do Brasil politicamente diante do mundo. Depois, diante dessa repercussão, ele disse que sobre a possível prisão de Putin em visita ao Brasil será da justiça e não do governo. É que ele pensa que ele realmente, o nosso regime presidencialismo, o presidente, na real, não manda e desmanda como eles pensam, né? O presidente Bolsonaro, sim, ele era cerceado em todas as atitudes, era pela justiça, era pelo Supremo e tudo, mas o presidente Lula está com uma liberdade relativa, como ele diz que é a democracia naqueles países ditatoriais. Mas como o Maduro esteve aqui no nosso país e foi recebido com tapete vermelho, então eles acham que pode tudo, mas não é desta forma. O mercado financeiro também aumenta as estimativas de inflação para 2023 e 2024 e prevê também o maior crescimento do PIB. Então, a nossa economia. Também o governador, agora aqui no nosso estado, o governador gaúcho, Eduardo Leite, discute estratégias para a recuperação dos municípios atingidos pelo ciclone, aquele lá do Alto do Taquari. O Rio Grande do Sul ainda tem 7 trechos de rodovias com bloqueios totais ou parciais. Se você vai viajar, primeiro se informe onde serão esses bloqueios. 13 municípios aqui do Rio Grande do Sul são incluídos no decreto de calamidade pública. Também aqui no nosso Rio Grande, taxa de veículos com IPVA 2023 quitados alcança 90% em agosto aqui no nosso estado. Também começaram hoje a funcionar 20 novos radares de velocidades fixos. Entraram em operação em rodovias federais gaúchas. É tudo pela arrecadação de multas. Tem pardais ou controladores de velocidade que estão no meio do nada. Então o que se deduz? Que realmente seja simplesmente para colher fundos oriundos de multa, uma vez que não causaria transtorno nenhum
uma maior velocidade em muitos desses locais. Também a unidade móvel de saúde de Porto Alegre segue atendimento para cidades atingidas pelas enchentes. Nós também teremos um esquema de vacinação contra a Covid-19 e a gripe nessa terça-feira em Porto Alegre, porque essa vacinação persiste com certeza. Também começou em Porto Alegre a primeira etapa da revitalização do ginásio Tesourinha, em Porto Alegre, que pertence à prefeitura. Também na substituição da gotinha na prevenção a pólio, aumentará a proteção contra a doença. Quem afirma isso é o Ministério da Saúde. Cedo ou tarde, a Venezuela fará parte dos BRICS, diz Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, após o encontro com a presidente do banco, a ex-ministra Dilma. Aquele brasileiro que ainda está caçado lá na Pensilvânia por ter fugido à prisão de segurança máxima nos Estados Unidos e condenado à prisão perpétua, ele foi visto através de câmeras com aparência renovada e ele foi inserido na lista dos procurados da Interpol. A cúpula do Exército acredita que a delação do tenente-coronel Cid encerra um capítulo de tensão. Mas quem dá crédito ao que o Exército pensa, uma vez que o seu conceito está muito baixo diante da população, até por causa daqueles atos do 8 de janeiro, que aqueles patriotas que estavam lá concentrados foram traídos pelo Exército. O João Fonseca é um tenista brasileiro campeão juvenil da US Open. Vocês pouco veem falar nele, mas é um desportista de grande nome do Brasil. O Corinthians também, de virada, venceu a Ferroviária e tornou-se pentacampeão brasileiro de futebol feminino. Parabéns à equipe feminina do Corinthians. Também o Djokovic vence o US Open pela quarta vez. Tem gente que se destaca. Lá no G20, o presidente Lula diz que questões geopolíticas não podem sequestrar a agenda do grupo. Fundo de garantia de tempo de serviço. O governo pode mudar o saque aniversário e desbloquear o saldo a demitidos. O governo federal disponibilizará 56 milhões para vítimas no ciclone aqui no sul do Brasil. Isto era antes, agora já destinou bem mais que esses 741 milhões que nós dissemos. Também podemos comentar alguma coisa da visita do presidente Lula na Índia, lá no G20, que o Brasil recebeu a presidência na cúpula do G20 pela primeira vez desde a criação do grupo das maiores economias do mundo. E uma curiosidade é que a primeira-dama Janja era a única mulher presente. Todos os outros foram desacompanhados. Além de fortunas gastas pela comitiva, o hotel com exorbitância de valores, até com sala para reuniões, mas a Arábia Saudita se afastou logo a reunião do G20 e disse que tinha outros compromissos assumidos e deixou de ter uma entrevista com o presidente Lula. E a primeira-dama fazia questão, inclusive quando ele estava falando, fazia que vinha dar alguma dica para um assessor do presidente Lula com o intuito principal de aparecer nas câmeras. Tudo pela fama. Ela está vivendo um sonho, é a nossa primeira-dama. O Antony, aquele jogador brasileiro da seleção, que foi afastado da seleção brasileira e também agora foi afastado do Manchester United, em comum acordo para responder às acusações de agressão, como se sabe que ele tem acusações de agressão contra a sua esposa. Então, além de ser afastado da seleção, agora ele foi afastado também da equipe em que ele joga, do Manchester United. É uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Até entrei ao vivo aqui antes que terminasse o meu preâmbulo.
porque realmente nós estamos tendo dificuldade. Eu acredito que vai ter que interromper o programa, porque não está legal. Se a transmissão não for boa como a gente espera, e está falhando realmente demais o sinal, então eu até peço desculpa, mas infelizmente eu vou ter que encerrar a nossa live aí. É uma pena, nós estávamos com estúdios muito lindos, muito legal, e é lamentável aí. Só vou responder um pouquinho ali para o pessoal que está lá no estúdio 1, mas está cortando demais o nosso sinal e não haverá condições de continuar a transmissão. Aqui nós estamos no estúdio 1, só para dar uma boa noite aí para Janei e para o Henrique, o casal 20, que entrou ali às 21 horas. Para o Alexandre Marques, está dizendo uma boa noite e nos dizendo que hoje é o dia do árbitro, esse 11 de setembro, né? E também ali data triste lá para o 11 de setembro para os Estados Unidos. O Laurino Spirit nos dando uma boa noite também, falando lá de Nova Santa Rita. O Alberino Nascimento Cardoso dizendo que lamenta a fatalidade daquelas pessoas lá do Vale do Taquari, falando, acredito eu, que lá de Mariluz, eles estavam em Florianópolis, Santa Catarina. E o Alexandre Marques assim, ó: sem jogos da dupla Grenal no final de semana, o Juventude perdeu por 3-0 para o Atlético em Goiânia. E aí eu comentei que estaria sendo derrotado, mas o Alexandre assim: mas o Juventude está bem na tabela, na parte de cima. O Caxias perdeu para o Ferroviário por 1-0 e não vai disputar o final da Série D. O Zé Sanguiné diz assim: boa noite, hoje estou na cozinha, por isso cheguei atrasado. Boa noite, já cliquei no sininho, como o Laurino Spirit também disse. Aqui o Laurino disse: aqui quando se aproxima uma mudança brusca por causa da chuva, o sinal da internet fica muito ruim. O FIFO Coronel Severo, está muito ruim o sinal do programa, e eu vou encerrando. É inevitável, não há condições de fazer o programa. Então eu fico muito triste, porque a gente preparou todo um cenário, mas é lamentável. Mas esperemos que lá na quarta-feira o sinal melhore. O nosso muito obrigado, boa noite para aqueles que estiveram conosco. Pauta Livre que se despede, e não esqueçam, lá na quarta, aí sim estaremos aqui, dia 13, e talvez a quarta-feira 13 nos ajude. Boa noite e muito obrigado. Aqui para explorar para vocês, né? E eu espero que dê tudo certo aí. Agora sim, é na hora que a gente faz o concerto, mas o sinal da internet foge da nossa alçada. É uma pena. Agora sim, uma boa noite para todos vocês.